Cortella, então, para começar, nós temos um aspecto bastante curioso, que é a diferença que você apresenta entre vivência e experiência, né? Para você, a experiência é colocada como algo relacionado à intensidade, ou seja, dois indivíduos podem ter vivido um mesmo número de anos, mas mesmo assim ter experimentado situações que o fizeram parecer ter vivido mais tempo, né? Nesse sentido, o que pode nos ajudar, pode ajudar a gente a ampliar e tornar nossa experiência, nossa existência mais intensa? Veja, a primeira coisa é que uma experiência, ao ser vivida, ela para ela não ser apenas algo pela qual se passe por ela, né, é preciso que haja um prestar atenção nela. Ela precisa ter densidade. Essa densidade vem quando eu, ao viver algo e algo experimentar, conseguir, dentro disso, prestar atenção, saborear, refletir, ver o que aquilo me oferece, ver o que me emociona, o que eu descarto e o que eu protejo. Em outras palavras, não fazer da experiência algo que seja robótico, automático, algo que seja alienado. Ao contrário, a cada uma delas que for necessário, especialmente as que têm grande intensidade, que eu possa utilizar a partir dela uma reflexão sobre ela mesma. O que nos distingue, por exemplo, de outros animais é a capacidade de pensarmos sobre aquilo que a gente já viveu. A gente não apenas vive algo, a gente também pensa sobre essa vivência e pode transformá-la numa experiência meditável. Isso significa que a meditação, a reflexão sobre a própria experiência, o que eu aprendi com isso, o que eu preciso deixar de lado, o que eu preciso levar adiante, recusa, oferece a minha capacidade de dizer não a uma vida que seja mera automaticidade, mera roboticidade. Perfeito, mas nisso você coloca um elemento que parece ser bem relevante, que é o perigo, né? Um elemento que é inerente à condição de vivermos e passarmos por experiências. Até você cita o Guimarães Rosa com aquela frase dele que viver é perigoso. Sim, Mas como é você que... sabe que dentro da palavra experiência está a palavra perigo. Né? Muita Certo. gente não observa às vezes, mas experire, perire em latim significa aquilo que te prova, aquilo que te coloca à prova. Por isso, quando você experimenta algo, é algo que está colocando a tua circunstância de viver um perigo. Uma outra palavra que algumas pessoas não conectam, que está ligado a isso também, a perigo, é aperitivo. É Aham. aquilo que você prova antes que ele aconteça. Por isso, a ideia trazida à tona pelo próprio Guimarães Rosa, ela é muito forte. De fato, viver é muito perigoso. Viver exige que você e eu sejamos capazes, né, de enfrentar a realidade, e ela não é absolutamente plana. O que significa, acima de qualquer coisa, que um perigo é algo que nos deixa em estado de alerta e não em estado de imobilidade. A vida traz sim para nós perigos e é necessário saber que é possível ultrapassá-los, e esse ultrapassamento se dá quando a gente tem clareza sobre quais são os perigos que tem. Como eu digo sempre, o primeiro passo para você enfrentar fantasmas é acender a luz, isto é, deixá-los no claro. Aí você pode enxergá-los. Quais são os perigos que eu preciso enfrentar? Por exemplo, até uma determinada idade, a partir dela, o que é que eu temo? Temo o quê? O fim da vida? Temo ficar isolado, abandonado? Se eu tiver claro o que é que eu temo, eu posso enfrentar esse perigo. Mas se eles ficam apenas rondando, né, a minha mente, sem que eu os coloque à luz, eles ganharão um tamanho que não necessariamente tem de fato. Perfeito. Você colocou ali atrás também, Cortella, sobre a importância de não sermos autômatos, né? De a gente não ser robótico. Mas como é que você vê a importância da rotina e da disciplina na vida das pessoas? A É, rotina ela é decisiva, mas ela não pode ser confundida com monotonia. Né? A perfeito. rotina é decisiva. É necessário, eu que sou um profissional, eu que sou um professor, eu que sou um escritor, eu tenho uma rotina, um modo, uma rota que já está previamente organizada de fazer as coisas. Essa rotina, ela oferece maior segurança nos passos. Exemplo, eu viajo de avião quase todos os dias. Eu quero que o piloto e o copiloto sigam uma rotina. Eles percebam a sequência, né, de operações que tem que tomar, de maneira que as coisas cheguem ao resultado desejado. O que não deve acontecer é essa rotina se transformar em monotonia. Todas as vezes que a rotina é algo que se faz sem prestar atenção nela, ela conduz à monotonia. E a monotonia leva a
leva a um risco muito forte. Desde quando eu estou fazendo um arroz, e para mim, por exemplo, ou para outras pessoas é algo rotineiro, mas se eu me distrair, porque não estou prestando atenção no que faço, apenas o que sei fazer, eu posso queimar, derramar, estragar. Quando se torna monótona, a vida ela acaba trazendo distração e aí o perigo fica mais intenso. Mas nesse sentido a monotonia também não está ligada um pouco à covardia, quer dizer, eu levo aquela minha rotina de um jeito mecânico, robótico, e executo aquelas tarefas porque elas me são familiares, me são seguras, confortáveis, e não saio dessa zona porque ela pode me causar um certo um embaraço, uma dificuldade, eu posso ter que encarar meus medos, então será que as coisas não estão um pouco ligadas também nesse sentido? Se nós entendemos aí a transformação da rotina na mesmice, né, na reprodução do idêntico, fazer com que a pessoa, ela temendo que haja alteração na rotina, ela acaba tornando aquilo que é rotineiro algo meramente repetitivo. E ao torná-lo repetitivo, encontra nessa repetição algum conforto, alguma tranquilidade, porque não precisa sair da rota. Né? A própria noção de rotina carrega essa expressão. Embora isso seja possível, sair da rota ou dela ficar sem mexer um passo, as duas atitudes elas são, acima de tudo, escolha. Né? Não é uma coisa que forças sobrenaturais nos obriguem a fazer. Nesse sentido, há pessoas que se amedrontam em excesso com aquilo que a vida coloca e acabam construindo um modo de repetibilidade que dá a elas um certo conforto, né, que se torna, em última instância, algo que a psiquiatria chama de mania. E essa mania acaba fazendo com que há pessoas que tenham temor, especialmente as que têm mais idade, isso acontece muito com idosos, como eu e outros, a capacidade de ter manias de maneira a se sentir mais seguro. E aí, quando alguém diz para mudar de rota, diz, não, é assim que eu faço, eu sempre fiz assim, é assim que eu continuarei fazendo. Portanto, algo que, acima de tudo, expressa, vamos dizer a você, um certo acovardamento frente às mudanças que muitas vezes são necessárias. Certo. E a covardia você coloca como um pecado capital esquecido, né? Algo que talvez seja o pior de todos os pecados capitais até. Que ela não aparece como um pecado capital e deveria aparecê-lo, né? Porque a covardia se aproxima, em grande medida, né, do maior dos pecados capitais da história, que era a preguiça. Né? A preguiça, sim, ela é considerada, chamada no passado de assídia. Né? A preguiça era, entendido do ponto de vista religioso, a ideia de preguiça era preguiça para salvar-se. Isto é, no campo da religião, a pessoa que não usava todos os meios que devia para obter a salvação da própria alma. Mais adiante, a palavra preguiça passará a ser entendida, ou assídia, como sendo uma incapacidade de ação e, portanto, uma vida que se torna descartável, fútil, superficial. Eu acho que há uma proximidade muito forte entre covardia e preguiça. Não fazer porque quero ficar onde estou, porque isso é mais confortável, ou porque tenho pânico de fazê-lo. E nessa hora, a preguiça e a covardia se abraçam. Mas tem uma distinção aí que eu queria ver com você, que é o seguinte, Cortella. A preguiça é algo mais sensível, é algo que você consegue enfrentar de uma maneira mais prática, né? Você está lá num repouso e tal, de repente você percebe que você tem que fazer algo, você levanta e, enfim, você age. Já a covardia, ela trava, né? E as pessoas, às vezes, elas estancam e não conseguem dar um passo adiante. Como é que elas conseguem enfrentar a covardia sem precisar passar por anos de terapia? Enfim, como é que seria essa situação mais prática de você encarar os seus medos e ir adiante? Porque às vezes a gente vê que até a fobia, ela muitas vezes é inconsciente e ela até é ilógica, mas ela trava as pessoas mesmo, né? Como é que você vê isso? Bom, há dois caminhos para isso. Um é um caminho de natureza médica, que não é minha área. À medida mesmo em que algumas pessoas têm uma fobia tão exagerada, ou diríamos hoje uma síndrome de pânico, aí isso é um distúrbio de natureza neuroquímica que só medicamentos podem auxiliar. Não saia um pouco do campo da minha expressão. Naquilo que é a minha área, eu tenho clareza que alguém que tem fobias ou temores muito intensos vai ter que enfrentá-los de maneira paulatina. Isto é, fazer pequenas experiências que sejam pouco a pouco colocadas de maneira que se ganhe uma segurança a partir da percepção de que o passo avançado mais um pouco, ele
Ele até pode ser dolorido, mas ele não mata. Mais ou menos como quando se vai entrar num chuveiro com água gelada. Né? De maneira geral, a gente põe um pouquinho o braço, depois põe uma perna, depois põe uma parte do ombro, e há uma hora que se percebe que é suportável, né, aquilo que se terá. A mesma coisa vale em relação a essas circunstâncias. Alguém que tenha algum tipo de envoltório que o deixa imobilizado precisa ter a capacidade de, pouco a pouco, começando do pequeno, né, ir dando passos até, né, que se coloque numa dimensão em que, ao observar o conjunto dos passos já dados, ao olhar para trás do caminho percorrido, se percebe que nada de negativo aconteceu e, portanto, havia mais temor da expectativa do que do fato. Ou seja, nada de tratamento de choque. As coisas têm que ser paulatinas no enfrentamento dos seus medos, das suas apreensões, né? Em algumas situações, sim. Né? Em outras, não necessariamente. Né? Por exemplo, há alguns hábitos que se tem. Hábito não é mania, é hábito. Alguns hábitos que a única maneira de deixá-los é de maneira imediata. Por exemplo, se alguém tem o hábito do consumo de tabaco, né, alguns tentam até fazê-lo paulatinamente. Isso apenas adia, né, a solução. A única maneira de deixar de lado, seja o tabaco, seja o álcool, né, tem que ser de imediato. O sofrimento é tamanho na hora que se deixa, dura alguns dias, mas ele não adia a solução. E aí é nessa hora que o hábito se distingue da mania, porque a mania é algo que nos possui, né, nos invade, e nós acabamos nos habituando com ela e com ela convivendo. Já o hábito é apenas um jeito, né, de ser, que não é obrigatório que assim esteja, e é possível deixar de sê-lo, e por isso ele sim exige um descarte um pouco mais imediato. Perfeito. Cortella tem um conceito muito interessante, que é o de currículo mortis. Né? Os leitores a toda a vida estão habituados a saber do currículo vitae. Todo mundo sabe o que é currículo vitae, que é você colocar suas qualificações ali. Mas currículo mortis, que você trata, é aquele que você vai listar aquilo que deu errado na sua vida. Né? Mas como é que a gente pode trabalhar um currículo mortis, encará-lo, sem se deprimir e sem baixar a autoestima? Ao contrário, até uma pessoa inteligente é aquela que olha para trás aquilo que fez e observa algo. E não existe fracasso na desistência, né? Porque mesmo do erro, o fracasso está em deixar de tentar algo quando poderia fazê-lo mais alguma vez. Por isso, o currículo mortis, ele não é a junção dos meus fracassos, ele é a junção dos meus erros. O meu fracasso virá a ser quando eu, tendo errado, desisto sem uma tentativa que ainda tenha validade. Obviamente que há coisas que não se precisa tentar de novo, que sabe que elas farão mal. Mas aquelas que ainda não têm a aprovação ou a comprovação de que elas poderiam ser cessadas ali, precisam ser de novo experimentadas. Nessa hora, o currículo mortis é quando eu percebo que eu só conheço alguém, ou a mim mesmo, sabendo não só o que a pessoa fez e que deu certo, mas aquilo que ela errou e não desistiu. Por isso, não há uma proximidade entre currículo mortis e desistência. A desistência, sim, ela acontece quando após ter errado se deixa de lado. E aí o nome disso é fracasso. Certo. O grande Guimarães Rosa lembrava em relação à vida, mas o especial Machado de Assis dizia algo que é muito forte. Ele dizia, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Muitas vezes o recuo é uma alternativa estratégica para um passo que seja mais sólido adiante. Ou até para pegar impulso. Como? Ou até para pegar impulso. Ou para pegar impulso ou para poder enxergar melhor qual é o passo que será dado. Sim. Porque nós também, para enxergarmos melhor uma situação, precisamos nos afastar dela em alguns momentos para que se enxergue um campo maior de visão. E por isso, o currículo mortis é aquilo que eu registro na minha própria memória, ou para outros como equívocos que cometi, mas ela é a lista daquilo que não me derrotou também. É uma prova de resiliência na hora que você encara o currículo mortis e percebeu que você passou por aquilo tudo, então. Exatamente. É uma prova de que a minha vitalidade não foi exaurida. Ótimo. Cortella, você afirma que é necessário refletir sobre o tipo de vida que vale a pena viver e o tipo de vida que não vale a pena viver. Mas só que isso entra num âmbito de decisões bastante pessoal e um pouco subjetivo, né?
Você acha que existem assim elementos absolutos, universais, que devem ser levados em conta nessa segregação, que vale para todo mundo? Não, embora nós sejamos uma humanidade, desse ponto de vista, um único ser, né, uma espécie única, nós somos sujeitos, cada um de nós é um. Há pontos de identidade entre nós, há condições em nós que coincidem, mas um indivíduo é um indivíduo por ser um indivíduo, isto é, porque ele não pode ser dividido. Né? E nesse sentido, há sim situações que são até próximas em relação à vida que vale a pena ser vivida, e para algumas pessoas significa um cuidado intenso da família ou a geração de crianças, e para outros não. Para outros pode ser a realização de um trabalho, né, que obtenha um bom sucesso, para outros o acúmulo de um patrimônio que possa ser partilhado. Por isso, embora todos sejamos humanos e humanos, cada um de nós o é ao seu próprio modo. O que significa que coincidências, sim, na nossa convivência existem, mas a identidade humana, ela não é unívoca nem exclusiva. Vale para algumas coisas que até se assemelham, mas é impossível supor que a conduta das pessoas ganhará um nível de identidade que beirará a exclusividade. Entendido. Cortella, você coloca que o único ser acabado é o cadáver, que não existe a situação de você ficar um adulto por completo, né? Mas nas relações profissionais, a grande maioria das pessoas faz força para posar como alguém que entende de tudo, que praticamente nasceu pronta. Como é que a gente pode assumir nossas incompletudes sem ficarmos vulneráveis num mundo composto por tanta gente que acha que sabe tudo? Então, gente que acha que sabe tudo é tola, de maneira geral. É um perigo, gente tola. Né? Preciso lembrar de um recado que meu avô italiano dava no Paraná. Eu nasci em Londrina. Né? Meus avós que vieram de fora viveram no estado de São Paulo. E meu avô dizia, nunca tente ensinar um porco a cantar. Vai deixar você muito cansado e vai irritar o porco. Né? Por isso, gente muito tola à nossa volta, que é aquela que acha que já está pronta, aquela que acha que já está completa, não tente ensiná-la a cantar. Tal como o porco, ela vai ficar irritada por não consegui-la. As pessoas mais tolas são aquelas que supõem que já estão completas. Em latim, a expressão é perfeito. Perfeito significa feito por inteiro, isto é, terminado. Um ser humano que se conclua já terminado e que se entenda como alguém que já está completo é porque parou de existir ou, o que é pior, emborreceu de tal modo que achou que o único modo de ser é como ele já é. E isso é a negação da ideia de vida, que a vida é processo e processo é mudança. E quem isso não entende, né, é alguém que cai nas garras da tolice, né, com uma violência muito forte. Entendido. Sobre a sociedade ocidental supervalorizar o trabalho, Cortella, a sociedade acaba detratando o idoso, né? Ele fica no segundo plano muitas vezes, é considerado um encargo e não um patrimônio. Mas você acha que isso aqui no Brasil se acentua ou ou acaba se atenuando? Não, acho que no Brasil o fato de vai depender da região do país em que nós estivermos. Há regiões do país, como por exemplo o extremo sul ou o extremo norte, em que o idoso tem uma valorização maior naquela comunidade, porque foi ele o pioneiro, foi ele que construiu as primeiras coisas com as próprias mãos. Algumas casas têm até a marca da lenha que ele mesmo rachou, portanto há um respeito maior. Né? Nas cidades, por exemplo, nas regiões onde a aquisição de bens foi muito mais automática, em que não havia necessidade do esforço braçal, do avô, da avó, né, do pai, da mãe, etc., em que as coisas não tiveram clareza em relação à origem, há um desrespeito maior à capacidade de preservação, né, da importância do idoso ou da idosa. No entanto, em grande medida, essa desvalorização se deve, essa laborlatria, por uma confusão da ideia de trabalho com emprego. Afinal de contas, nós temos uma obsessão pela ideia de que tem valor quem está empregado. Isso se manifesta de maneira fácil quando se pergunta a alguém que cuida de uma casa, de uma família, se ela trabalha, ela diz, não, não trabalho, sou dona de casa. O que é uma coisa absolutamente estranha. Você tem avós ou avós, pessoas mais idosas que não necessariamente limitam uma família, que continuam com as suas atividades. Isto é, cuidam de alguém na família, cuidam de si mesmos, fazem as suas coisas dentro de casa ou no fundo do quintal,
continuem em atividade. No entanto, não estão dentro de um emprego. E confundir trabalho com emprego é que leva a essa degradação, né? Porque o emprego é a tua fonte de renda, enquanto que trabalho é a tua fonte de vida, é o modo como você se coloca de maneira mais intensa, né, dentro da tua existência. Claro, muita gente encontra no emprego o trabalho que queria ter, e por isso acalma, né, com muita facilidade. Outros não, passam uma vida no emprego dizendo: o dia que eu puder, eu vou fazer o que eu gosto. É verdade. Alguns já o fazem, como é o meu caso, onde há uma coincidência entre o meu emprego e o meu trabalho. Aquilo que eu faço que me rende renda, eu faria até de graça. O que é um grande privilégio, né, Cortella? Sem dúvida, mas ele é uma construção também. Sim. Né? Ele é uma escolha. Quando é possível fazê-la, ela precisa ser feita. Há pessoas que têm essa escolha, mas não o fazem. É preciso fazê-lo. Verdade. Cortella, para você o termo idoso é mais adequado do que velho. E até você justifica isso explicando que é possível uma pessoa ser velha quando ainda é muito jovem, com seus 20 anos e tal, porque ela é velha nos pensamentos, na postura, nos conceitos. Mas para você, o que mais envelhece uma pessoa? O que mais envelhece é a incapacidade de esperança. Isto é, supor que o único modo das coisas serem é como elas já são. O que mais envelhece é o aprisionamento na condição atual. Alguém que fecha a cabeça para aquilo que é novo, alguém que fecha a alma para aquilo que precisa ser acolhido. Por isso, tanto faz a idade. O envelhecimento é a degradação da vitalidade e da fertilidade. A Terezinha Rios, com quem eu escrevi o livro Vivemos Mais, Vivemos Bem, ela não concorda, ela prefere usar o termo velho, que ela acha até mais carinhoso. Mas eu insisto, né, no uso do termo idoso, até em inglês, que é um idioma que não é tão sofisticado para algumas palavras, há essa distinção, né, entre older e elder, né, entendido elder como aquele que é mais idade do que apenas aquele que é mais velho. Eu acho que a palavra velho, ela se incorporou, inclusive, no nosso cotidiano, até como um sinal afetivo. Muitos jovens, um chama o outro de velho. E aí, velho? Sim. Velho, você precisa ver tal coisa. Mas eu prefiro usar a expressão idoso para fazer essa distinção. Há uma diferença entre ter mais idade e achar que já está pronto. E nessa hora eu puxo sempre o exemplo do museu. Não, o museu não é lugar de coisa velha, o lugar de coisa velha é lixo. O museu é lugar de coisa idosa, porque o idoso tem valor, o idoso tem importância. Claro. Há pessoas que ficam velhas, isto é, ficam absolutamente sem fertilidade, desertificam sua ação com pouca idade. Por isso é que eu faço essa distinção. Entendido. Você cita duas obras interessantes para entendermos melhor a importância da finitude e da busca por uma vida plena, que são os filmes O Feitiço do Tempo e Zardoz, que é com Sean Connery, né? Você tem outras obras, Cortella, que você acha que são interessantes para o leitor da toda a vida acessar, para assistir em filmes? Eu acho que uma das coisas que não se pode deixar de assistir é um belíssimo filme do, né, Fellini, chamado a cidade, aliás, Danone, né, um pouco passa da cidade que ele viveu, chamado Amarcord. Sim, maravilhoso. Amarcord, do Fellini, que fala um pouco da vida dele, porque você sabe que Amarcord, no dialeto da aldeia dele, significa eu me lembro. Fazer passar pelo coração, recordar, Amarcord. Esse é um filme que tem uma beleza intensa em relação a algumas memórias e convivências. E ele vale, né, vale sim, imensamente. É maravilhoso. Acho que é alguma coisa que não se pode deixar de ver. Claro que Zardoz, ele trabalha mais a discussão sobre a própria imortalidade, né, mas ele traz menos essa percepção do que um filme como, por exemplo, Amarcord. E aí vale muito, muito, né, a leitura. Se você quiser um conto dificílimo de ler, mas de uma beleza inacreditável, eu duvido que você não chore na leitura. É um conto de Clarice Lispector, aliás, de Lígia Fagundes Telles, chamado Boa Noite, Maria. Certo. Esse conto, Boa Noite, Maria, se encontra num livro de contos da Lígia Fagundes Telles, cujo título é A Noite Escura e Mais Eu. A Noite Escura e Mais Eu. Perfeito. É só para a tua curiosidade, se você não lembra, A Noite Escura e Mais Eu é uma frase da Clarice Lispector. E a Lígia Fagundes Telles pegou essa frase e deu título a uma série de contos que ganharam o prêmio Jabuti, né, nos anos 1990, acho que 96, 95.
mas o texto é inacreditável. Chama-se Boa Noite, Maria. Ele é forte, é denso, mas vale ser lido para a gente não escapar exatamente dessa questão. Outro livro recomendável é do especial memorialista brasileiro, já falecido Pedro Nava, chamado Baú de Ossos. Baú de Ossos. Ok. E pessoas que têm mais idade, como eu, e que gostaram um dia de assistir Mário Lago como ator ou como compositor, ele que fez coisas com Ataúfo Alves, um livro de memórias do Mário Lago, muito engraçado e muito forte, muito inteligente, chamado Na Rolança do Tempo. Uhum. Então, não só o cinema, mas essas obras também ajudam a pensar. Ok, boas recomendações, Cortella. Para você, uma Se pessoa. tiver alguma coisa de filosofia, talvez o mais belo diálogo de Platão, que é compreendido mesmo por pessoas que nunca estudaram filosofia, é um diálogo do Platão chamado Fédon. Fédon. Cuidado, porque é um diálogo de Platão chamado Fedro. Esse é Fédon. F-E-D-O-N. Ok. Esse diálogo trata do momento em que Sócrates aguarda a época de morrer, e durante 30 dias, enquanto não chega o momento da morte, ele fala sobre algo que vai ser decisivo na história do Ocidente, que é sobre a imortalidade da alma. A primeira reflexão mais funda sobre a imortalidade da alma, ela vem nesse diálogo chamado Fédon, que é uma fala de Sócrates. E é um livro em forma de conversa, por isso extremamente palatável. O reencarnacionismo ocidental, de base kardecista, não tem nada a ver com isso. É uma outra leitura, né, porque o kardecismo ele tem base céltica, né, aquilo que o Kardec pensou e depois Chico Xavier. Mas no mundo greco-romano, essa percepção mais funda sobre o porquê que o meu corpo pode ir, mas eu permaneço, como diz a Terezinha Rios, eu não sou imortal, mas posso ser eterna, está lá no Fédon do Platão. Certo. Cortella, para você, uma pessoa que se considera perfeccionista, ela está enganando a si mesma, né? Pois ela mata a sua autocrítica ao achar que seu único defeito é não ter defeitos. Então, tomando esse Uma raciocínio. pessoa que supõe não ter defeitos, ela não tem capacidade crítica de reflexão. Mais uma vez, uma pessoa que se entenda como perfeita é alguém que não notou o resultado daquilo que faz ou tem maus amigos. Que eu só tenho bons amigos e amigas, e eles ou elas, amigos e amigas, são de verdade, me alertam para que eu não me considere perfeito. Uma pessoa com bons amigos jamais vai se considerar perfeito. Mas nesse sentido é raro uma amizade tão sincera, né? Que possa chegar e tocar nessa ferida em alguém que se considera o tal. Então, alguém que eu faça, ele não precisa ser meu amigo. Se ele é meu amigo, eu não sou capaz de dizer a ele que isso é assim, é sinal de uma má amizade. Ou eu sou um amigo mais inteiro, ou eu me afasto. Pode ser raro, mas não é proibido. Certo. Você aponta o questionamento como um exercício bastante importante, bastante salutar. Mas como é que a gente vai achar tempo para fazer questionamentos num mundo que dispara tanta resposta pronta, né? A gente vai liga a televisão, tem sempre gente dando opinião, a mídia, os nossos amigos. A impressão que dá é que é um mundo cercado de certezas e a gente, na verdade, vive uma era de incertezas. Como é que a gente faz para ter uma reflexão de uma forma mais rotineira, mais companheira da gente? É necessário ter nisso uma forma metódica de fazê-lo. É preciso, para ser inteligente, ser capaz de colocar pontos de interrogação ao final de algumas frases. Quando alguém diz assim, num bar, as melhores esfiras de Curitiba. Tem que pôr um ponto de interrogação, afinal. Né? Quando alguém diz a melhor pizza, né? O melhor hambúrguer do mundo, ali na desembargadora Araújo. Uhum. Botar o ponto de interrogação ao final. Todas as vezes que a gente é capaz de suspeitar, não suspeitar para negar, suspeitar para encontrar um ponto sólido de apoio, a gente vive de modo menos alienado. Nesse sentido, algumas pessoas temem essa reflexão, porque isso pode abalar algumas certezas que carregam, mas é preciso lembrar que é preciso construir tempo para isso. Tempo é uma questão de prioridade. Pessoas que dizem que não tem tempo para algo é porque aquilo não é prioritário. Mas se ela prefere
viver de modo alienado, essa é a sua escolha. Mas, ao menos, se for capaz, não sofra. Como isso, em tese, tem uma dificuldade muito grande, que quem é alienado sofre, né, pela própria epidemicidade, é uma pessoa epidérmica, rasa, né, de pouca profundidade, eu prefiro o segundo caminho. Isto é, colocar-me na possibilidade de suspeitar até das coisas que faço para fazê-las depois, mais adiante, de um modo mais sólido, de uma maneira que seja muito mais vigorosa do que aquilo que venho fazendo. Certo. Você faz uma colocação de que a vida é dramática e não trágica, né? Mas isso traz uma reflexão para o nosso contexto aqui no Brasil. A gente tem uma coisa da religiosidade muito aflorada, e será que isso não faz com que a gente tenha uma condição voluntariamente trágica e dada a conformismos? Eu vou até explicar o porquê que eu estou pensando nisso. A gente está muito acostumado a falar que se Deus quiser, graças a Deus, foi Deus quem quis. Não há nesse sentido assim uma acomodação do brasileiro, assim, uma colocação dele já se vulnerabilizar e assumir uma sina trágica nesse sentido? Nós somos múltiplos nessa questão. Nossa religiosidade, ela é judaico-cristã, mas a nossa percepção de conhecimento e de cultura, ela é greco-romana. Nós mesclamos a visão trágica, isto é, que as forças superiores é que comandam e decidem, com uma visão dramática em que a vida... Essa dupla situação nos gera nesse patamar que você indicou, né? Nós, em alguns momentos, supomos que aquilo que fazemos não é responsabilidade nossa, que é uma força exterior e anterior assim o quis. Em outros momentos, nos esquecemos dessa força, né? Portanto, a deixamos de lado. Há um nível de irracionalidade, né, na suposição de que a vida é mera tragédia, né? A ideia de uma vida dramática, naquela que a escolha ela é muito mais racional. No entanto, nós não somos marcados só, né, pela racionalidade. É absolutamente estranho, por exemplo, que se coloque a decisão de uma partida de futebol, né, nas mãos de uma divindade e as duas torcidas rezando juntas, uma contra a outra, obrigando a divindade a fazer uma escolha, né? Há uma certa irracionalidade em supor, né, que uma oração faria com que eu retirasse de cena, né, aquilo que pode acontecer numa viagem de avião. Porque que, quando se diz, bom, cada um tem o seu dia, né, isso seria uma escolha da divindade em relação a isso. Então, esta forma de ação em que a vida é mais tragédia, ela aparece para nós também como uma maneira protetora. Deus lhe pague, Deus queira, né, Deus te proteja, tudo isso nos oferece um acalanto, né, um carinho que vem da nossa base de religiosidade, mas que em alguns momentos se assemelha, né, da ausência de responsabilidade. Sim. Cortella, você cita o Mário Quintana com aquela frase dele, o diabo é deixar de viver. E você alerta com isso pro erro que é levar uma vida alienada, banal, fútil. Mas do teu ponto de vista, hoje em dia, as pessoas estão vivendo um caminho para um estado cada vez maior de superficialidade e de falta de senso crítico, ou elas estão buscando a intensidade, elas estão sendo mais sagazes? Porque a gente... Variará das pessoas. Acho que as pessoas que têm um maior nível de inteligência, não de escolaridade, inteligência, são aquelas que procuram não desperdiçar a existência. Vivê-la de uma maneira intensa e meditada, uma maneira que não seja colocada no meus caminhos em um objeto, né? Por isso, não dá para eu supor, né, que seja o conjunto das pessoas a se inclinar numa direção da alienação ou numa direção, né, da inteligência autônoma. Mas há sim uma parte cada vez maior de pessoas que se recusam a apenas existir de modo automático. No entanto, dependerá sempre da escolha que ela fizer. Tudo isso está, de novo, né, no campo da escolha, da decisão, da opção. É algo que é preciso ter como deliberado, e não como um evento que vem e salta, né, na minha frente. Nesta hora, a escolha que alguns fazem para não viver de modo robótico, ela continua sendo escolha. Alguns outros não o fazem. Depois, se com isso sofrem, arquem. Você faz uma distinção, Cortella, entre estar sozinho e ser solitário, né? Há uma diferença entre as duas coisas para você.
Queria que você definisse um pouquinho melhor esse conceito para os nossos leitores e também a tua opinião a respeito desse mundo nosso agora todo tecnológico, em que as pessoas ficam acessando redes sociais, elas procuram formas artificiais de se manterem acompanhadas o tempo todo. Estar sozinho é uma necessidade em vários momentos. Eu preciso estar sozinho quando estou produzindo um texto, eu preciso estar sozinho quando eu quero fazer uma oração mais quieta, eu preciso estar sozinho quando eu preciso meditar, mas isso é diferente de estar solitário, porque o solitário é aquele que não tem com quem estar. E estar sozinho é uma escolha. Estar sozinho é, sim, a decisão de sair, em um determinado momento, do convívio e ficar só para poder não ter ocupações outras à sua própria volta. Muita gente vive sozinha, mas não vive solitária. Ela tem a companhia, às vezes, das suas orações, ou a companhia dos seus amigos que encontra, às vezes ou outra, tem a companhia até das redes sociais. Muita gente quebrou o que seria um patamar de solidão muito forte com o uso das redes sociais, à medida que pode se comunicar, né, mais a miúde com pessoas à sua volta. E outros criaram nessas redes sociais uma obsessão, né, de comunicação. E, portanto, criaram ali uma relação de dependência. E aí se dá muito mais pelo pavor, né, de ser solitária do que, de fato, né, de ficar sozinha. Toda obsessão é doentia, sem exceção. Toda obsessão. Se alguém passa o dia inteiro só estudando filosofia, está obsessivo, está doente. Se passa o dia inteiro só rezando, está obsessivo, está doente. Se passa o dia inteiro conectado, está obsessivo, está doente. Por isso é necessário que uma pessoa distinga se o que ela tem, por exemplo, das redes sociais, é um uso ferramental de comunicação ou é uma dependência movida pelo pavor, né, de ficar solitária. Ela precisa tomar essa decisão antes de ir adiante ou de recuar. Pegando um gancho aí, Cortella, no que você falou a respeito de obsessão, a genialidade não está atrelada à obsessão? Os gênios em geral não eram obsessivos, não eram compulsivos naquilo que faziam? Dependerá da atividade. Há uma distinção entre obsessão e afinco. Eu conheço vários estudiosos, vários pensadores, alguns que eu convivi, outros que eu li sobre eles, que tinham uma dedicação intensa e dedicavam um afinco imenso a algo, mas não eram obsessivos. Ao contrário, eram capazes de outros movimentos, eram capazes de outras atividades, eram capazes de saber para plantar, para pescar. Pegue-se um homem do pote de Charles Darwin. Ele tinha um afinco imenso, né, uma dedicação intensa naquilo que fazia, mas passeava com os filhos, ia pescar, né, ia à igreja. Ele não era alguém que se trancava dentro de um laboratório de modo exclusivo e ficava ali fixado. Eu acho que as pessoas têm seus modos variados de criação, mas eu não acho que o obsessivo consiga criar bem, porque ele acaba obscurecendo a visão crítica sobre o que faz. Os grandes gênios e gênias que tivemos em termos de produção eram homens, isso sim, absolutamente dedicados e com uma determinação imensa. Mas obcecados, se o fossem, teriam desvios. Perfeito. Cortella, uma última indagação. Você faz uma relação ali sobre prazer e carência, né? Pelo que eu entendi, a carência pode até potencializar o prazer, né? É mais ou menos usando uma história que eu conheci e tal, uma história não, é conhecimento geral, aquela situação de quanto maior a fome, mais saboroso fica o prato, né? Eu entendi dessa forma, não sei se estou equivocado. Mas também você coloca que vale o oposto, né? Que o excesso pode ser desagradável. Só que a gente vive hoje uma era de excessos em todos os aspectos, né? Fazendo parecer que quanto mais desfrutarmos e acumularmos, mais prazer virá de carona. Então como é que você vê essa busca por abundância e manifestações sociais que relacionam acúmulo à satisfação? Abundância não é excesso, abundância é suficiência. Há um equívoco das pessoas nessa direção. Eu vou publicar agora, no início do ano que vem, um livro com o Frei Beto e com o Leonardo Boff. Um livro pela editora Vozes, que se chamará Felicidade, Foi-se Embora. Um livro sobre felicidade. Em que cada um de nós vai escrever um capítulo, está terminado já, sobre felicidade. E ali eu digo o que eu vou te dizer agora, né? E abundância não é excesso. Abundância é suficiência. Eu sinto abundância quando aquilo que eu preciso está à minha disposição
Excesso é aquilo que ultrapassa a minha necessidade e ele se assemelha ao desperdício. E por isso ele é ofensivo a mim e aos outros. Nesta hora, quando a gente vê a necessidade da felicidade, ela só é fruída, aproveitada, quando você tem a ausência dela no cotidiano. Por exemplo, se eu fosse continuamente feliz, eu não perceberia a felicidade. É mais ou menos como você, ao lembrar, né, da fome e do apetite, é absolutamente prazeroso um copo de água quando a gente tem uma sede intensa. Mas 6, 7 desses copos para fazer um ultrassom de vias urinárias é absolutamente desagradável. Eu sempre digo, o alcoólatra não tem prazer na bebida, ele tem dependência. Né? A pessoa que fuma de maneira dependente do cigarro não tem prazer nele, tem um ou outro, o restante é mera uma forma habitual de fazê-la. Por isso, a carência, ela nos permite, haja vista algo do nosso cotidiano. De vez em quando você quer ficar sozinho para ter saudade. A saudade só é possível se eu não tenho a presença contínua. Sim. Evidentemente que eu não quero ficar tanto tempo longe a ponto de me fazer sofrer, mas quero ficar algum tempo de modo a ter saudade. Por isso, ausências que não sejam contínuas, porque aí a morte, elas fazem com que eu tenha maior aproveitamento da presença quando ela vem à tona. Perfeito. Cortella, encerramos então aqui a nossa entrevista com você. Agradeço muitíssimo você estar passando conhecimentos e tanta sabedoria para os nossos leitores. Bom, e com certeza vai ser muito proveitoso para todo mundo que lê essa nossa entrevista aqui, ouvir essa entrevista. Você está fechando para dezembro? Ela vai ser publicada em dezembro. Que bom, sabia nada como gente preparada. Aí encaminharemos para você com uma carta de agradecimento por essa gentil e generosa entrevista que você nos deu agora. Ele adora dar entrevista para Copião. Que bom, que bom. Então aguarde que apreciaríamos muito ter novas oportunidades para conversar com você novamente, porque seus conhecimentos são muito valiosos. Tá bom, um abraço. Muito obrigado, Cortella, um abraço. Até. Tchau, tchau.